Olá, meus amigos, boa noite. O pessoal está chegando. Como vão todos? Bem-vindos. Rodrigo Guimarães está aqui. Professora Marli. Deixa eu convidar a nossa grande... Deixa eu ver se ela aparece. Boa noite a todos. A professora está chegando. Já tem o pessoal entrando. Sejam bem-vindos todos. Boa noite. A professora já está chegando, já convidei. Vamos lá. Edneia, boa noite. Harley, boa noite. Espero que todos hoje aproveitem a nossa live, tá bom? Hoje é um tema muito legal. A professora doutora está já chegando, já convidei ela. Estamos só aguardando aqui, deve estar tendo conexão. É um tema de suma importância hoje. Deixa eu ver. Tá chegando. Eu vou chamar de novo. Vamos lá. Opa. Professor Mari, adicionar. Pronto. Estou chamando de novo. Ô, Maria José e o professor Robson. Ô, professor Robson. Opa, a professora Mari está aparecendo aqui. Espera aí que precisa virar a câmera para ela. Precisa virar a câmera, só centraliza no rosto, que eu tô vendo só uma parte, a mão. Tá virada a câmera. Aê! Agora eu tô vendo a maravilhosa! Tá me escutando bem, professora? Eu já virei. Tô te escutando muito bem, sim. Que bom! Boa noite! Muito obrigado novamente por ter cedido um pouco do tempo da senhora para participar desta live, de um tema muito controverso, um tema sensível, ainda mais para o momento de hoje, mas eu sei que vai ser uma abertura de mentes aqui hoje. Tá me escutando bem, professora? Ok, muito bem. Primeiro, deixa eu só fazer uma breve apresentação da professora Marli, para quem ela não conhece ainda. Ela já deu uma live muito legal aqui algumas semanas atrás, falando sobre a filosofia e a filosofia das artes marciais. Foi uma live muito bacana, ela está gravada aqui no meu canal. Então, quem quiser ver essa live anterior, por favor, vai lá na minha página, aqui, vê lá nos posts que está a live inteira lá. Bom, professora Marli Muccelli, doutora em filosofia, mestre em educação, mais de 15 livros publicados, congressista em todos os continentes do mundo. Olha que maravilha! Temos uma sumidade aqui a respeito que fala sobre filosofia e educação. E a temática de hoje é sobre a filosofia na temática da morte na infância. Como a prática de uma arte marcial pode dialogar com a temática da morte e do luto na infância. Professora, me permita eu fazer uma introdução primeiro? Pois não, tenha vontade. Vamos lá, vou fazer uma pequena introdução e depois a senhora já vai começar a discorrer sobre o assunto, tá ok? Vamos lá. Tá certo. Perante a atual circunstância natural da vida, a pandemia nos visitou em uma era plástica, materialista, individualista e monotemática. Um momento sombrio onde a realidade mais incômoda do escancaramento do isolamento e, acima de tudo, o medo do vírus que nos atinge sem piedade
mostra a certeza única e incontestável da existência, a realidade da morte. Como disse Nietzsche, morrer é duro. Mas o próprio Nietzsche nos acalenta. Temos a arte para não morrer da verdade. Yukio Mishima, um controverso ator e escritor japonês, disse: para encarar a morte, é preciso esculpir o corpo. As artes marciais, em sua essência, é filosofia de vida, da vida e da morte. Simulamos embates e configuramos, através dos nossos corpos, a dualidade e a impermanência da vida. Na verdade, a arte marcial nos dá, através da sua pedagogia, a percepção da realidade mais pura e sagrada, o conflito inevitável entre a vida e a morte. O termo arte, na prática marcial, é representado a partir daquilo que podemos, através da nossa belicosidade, entender esse processo de vida e morte. A criança, embora não tenha o discernimento e a percepção do terror da possibilidade da inexistência, que é próprio do adulto, já intuitivamente, a partir do seu pluralismo natural, em experimentar ludicamente esse conflito, consegue entender parcialmente sobre isso. E quando a criança pratica uma arte marcial, ela ritualiza e olha para o contexto litúrgico da prática, como algo a se perceber com naturalidade. Pois ela brinca de combater e lutar na linha tênue do eixo vida e morte. Mas para que isso aconteça, é de suma importância o estudo e a formação do profissional, que nas escolas e academias atendem o público infantil. Mesmo porque, como dizia Heidegger, a morte é um fenômeno de vida. Com vocês, a professora Marli. Por favor, professora. Pode começar, professora Marli. Professora, não estou ouvindo o seu áudio. O seu áudio, professora. O seu áudio não estou conseguindo ver o áudio. Ouvir. O áudio não está saindo. Professora, eu não estou conseguindo escutar. Vou fazer o seguinte, ó. Sai e pede de novo para entrar. Peraí, deixa eu ver. Eu acho que agora foi. Pode falar. Vamos ver. Boa noite. É muito prazeroso estar com vocês. Somente com vocês. Professora, tá um delay aqui. Vamos fazer o Boa seguinte, noite. ó. Eu vou tirar a senhora e vou incluir de novo a senhora. Espera um pouquinho. Vocês. Espera um pouquinho, eu vou chamar a senhora de novo. Espera um pouquinho. Tá tendo um delay aqui? Espera aí. Deixa eu ver se vai agora. Espera um pouquinho. Vê se a senhora pode falar. Vamos ver agora. Vamos ver agora. É muito Conseguiu, professora? importante. Espera aí, vamos lá, vou chamar ela de novo. Espera um pouquinho. Vamos lá, Marli. Pronto, adicionar. A internet não estava... Ah, tá, vou chamar da Maria, então. Espera um pouquinho, tá bom. Espera aí, deixa eu ver aqui.
um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Como que eu vou fazer? Cancelar. Deixa eu ver. Aqui. Maria, pronto. Adicionar. Pronto, agora vai, pessoal. Pronto, Maria. Vai pelo seu celular, então, tá bom? Vamos ver. Aí, eu acho que agora foi. Tem um monte de gente aqui. Vários alunos da FMU, alunos do Aikido, do pessoal que me segue aqui. Espera aí que está conectando, só um pouquinho de paciência. Só não está aparecendo vocês, mas está conectando aqui. Está conectando, vamos lá. Esperar mais um pouquinho. Bom, enquanto a professora não aparece, eu quero dizer o seguinte. Espera aí, deixa eu ir de novo. Opa. Maria. Cadê a Maria? Aqui. Estou adicionando de novo a Maria. Vamos lá. Bom, como eu já estava dizendo, eu fiz essa pequena introdução. Opa! Só não está aparecendo você aqui. Não, ouvindo eu acho que ele está. Pergunta, você está me ouvindo? Ouvindo eu estou, ouvindo eu estou. Eu só não estou vendo a sua imagem. Fala. Tá me Mas ouvindo? eu estou te ouvindo perfeitamente, Marcelo. Ah, perfeito. Só não estou vendo a sua imagem, tá bom? Tem a imagem. Tá bom, vamos conversando mesmo sem imagem. Tá bom, aí vai procurando aí. Deve ter algum lugarzinho que clica na câmera aí. Mas vamos começar então, tá bom, professora? Tá bom, vamos começar. Pode começar. Vamos lá. Bom, esse tema para mim é muito importante, porque eu sempre o estudei dentro da filosofia. Mas como você falou de filosofia, é preciso de... Opa. Espera aí que caiu. Só um minutinho. Deixa... Espera aí, caiu a ligação. Vamos lá de novo. Deixa a Maria entrar. Deixa eu ver aqui. Onde que tá a Maria? Espera um pouquinho, pessoal, só um pouquinho de paciência. Maria, você vai ter que... Ah, tá aqui, ó. Espera aí. Entra de novo, Maria, para eu te adicionar. Entra de novo que você sumiu. Vamos lá. Opa. Deixa eu ver aqui. Tivemos um problema de internet, pessoal. Só um pouquinho de paciência, tá? Ó, Jaque tá aqui. Tudo bem, Jaque? Tudo jóia, irmã? Bom, então eu vou começando aqui até a Maria entrar, tá bom? Que ela vai ser a live vai ser pelo celular da Maria, filha da professora Marli. Bom, como eu estava dizendo, essa temática é uma temática que está em voga. Espera aí que eu acho que agora foi. Aí. Vamos lá, aguardando. Acho que agora vai, hein? Acho que agora vai. Mas, Aê! Marcelo, sim, agora sim. foi. Então, novamente eu queria dizer o seguinte. É preciso primeiro definir filosofia.
filosofia, ciência das causas primeiras e razões últimas do ser. Como nós vamos abordar o problema da morte, há um ramo da filosofia chamado existencialismo, ou seja, filosofia existencialista, que trata especificamente do problema morte. Certo. Morte. Uhum. Esse ramo da filosofia tem vários representantes no mundo, mas um dos seus fundadores foi Heidegger. Sim. Heidegger é um filósofo alemão que estudou a parte do existencialismo. O que é existencialismo? Existencialismo é uma parte da filosofia que estuda a existência do ser humano, do seu nascimento até a sua morte, dando prioridade para a morte, porque a filosofia existencialista considera a morte a parte mais importante na vida do ser humano. O ser humano, ao nascer, já está destinado a uma determinada época mais tarde morrer. Então, esta parte é muito valorizada no existencialismo. Agora, a morte, para nós adultos, é difícil de entender. E alguém pode dizer, por que tratar de um assunto como esse? Não vai mexer num assunto como esse? Não. Embora difícil, é necessário, especialmente no tempo que nós estamos vivendo. Sim. Então, nós vamos hoje tratar só da filosofia existencialista, que tem como maior representante Heidegger. Perfeito. Para situar melhor, para quem não conseguiu ainda ouvir essa palavra, ele é contemporâneo de Jean-Paul Sartre, Sim, na França. Sim. Sartre já é mais conhecido. Agora, quando que nós vamos tratar da morte com a criança? Isso me chama muita atenção, porque eu lecionei minha vida toda junto às meninas do magistério, às meninas da faculdade, sempre abordando o tema criança. Certo. Então, para a criança, falar de morte é muito difícil, mas é preciso falar de morte, é necessário falar de morte com ela. Então, vem aquela pergunta, como vamos falar? Eu tenho um pouco de experiência nesse sentido, Marcelo, Sim, porque há uns 7, 8 anos atrás, eu mandei um trabalho meu para a Universidade do México. Sei. Estava fazendo um trabalho sobre reflexões sobre a morte. Certo. Então, esse a senhora trabalho enviou para onde? Para a Universidade do México. Do México, sim. Estava fazendo um trabalho internacional na área de filosofia. Certo. Ele foi aceito, foi apresentado. A partir daí, eu me interessei mais ainda. Bom, o que acontece com esse trabalho? O que acontece com o problema morte? A criança só entende o problema morte muito pouco ainda quando ela começa a falar. Uma criança pequenina que não sabe falar não entende o problema morte de jeito nenhum. Quando ela começa a falar, dependendo da atitude do adulto, nós, professores, pais, amigos da criança, ela vai entender. Quando você não se silencia, porque se você tomar como atitude o silêncio e não falar perto dela e não conversar esse assunto com ela, ela nunca vai entender. Agora, ela só vai entender quando você tiver calma, paciência e de uma maneira bem natural, se é que é possível usar a maneira natural em termos de morte, você falar com calma com a criança. Ou seja, precisa Agora, ter um certo acolhimento e uma abertura para o diálogo, não é isso, professor? Sim, você tem que dar abertura para o diálogo. Você tem que responder os porquês da criança. Porque, para começar, o ser humano é definido em filosofia e nós não definimos o homem e a mulher. A gente define o ser humano, abrange o homem e a mulher, como um ser pensante e um ser de diálogo. Se você se fechar e não permitir que a criança fale, ou pelo menos escute o que você está falando, você nunca vai conseguir fazer com que ela entenda o problema da morte. Certo. Agora, a gente não está falando isso só teoricamente, Marcelo. Sim. Foram feitas várias experiências e notou-se o seguinte: para a criança, a morte significa ausência, sofrimento, perda,
desilusão, falta de amor. Tudo isso para ela é sinônimo de morte. Por ela estar nessas situações em que não há diálogo, não há amor, há brigas, há situações muito difíceis na família, ela se fecha. Ela só vai abrir a conceitos quando você proporcionar situações. Por exemplo, uma criança pequenina que ainda não fala, jamais ela entenderá o que é a morte. A hora que ela começa a falar, devagar ela vai entender. Repito, devo repetir isso várias vezes. Morte é doença. Morte é o médico. Morte é tristeza. Morte é briga. Morte é falta de comida. Ela vai entender como privações. Certo. Aí ela começa a entender devagar quando você fala. Depois que ela começar a falar. Antes de começar a falar, Marcelo, não há condições psicológicas para a criança entender. Agora, eu queria também deixar claro que tudo isso que a gente está falando não é só uma questão teórica. Nós fizemos, os participantes desse congresso deveriam ter casos estudados. Sim. Eu estudei um caso, Marcelo, Olha de só, um menino de 11 para 12 anos certo. que tinha um problema renal. Certo. Ele foi internado no hospital. Esse foi um E ele caso percebeu, real, né, professor? Esse foi um caso real, É foi um real. estudo de caso, na verdade. Estudo de caso. Certo, Porque depois eu tenho um também. Na filosofia não adianta você só ser teórico. Senão o pessoal vai achar que filosofia é uma ciência do espaço. Só abrindo um parênteses, é exatamente igual à arte marcial, né? Não adianta a gente ser só teórico da arte marcial sem utilizar a teoria na prática, né? E vice-versa. Uma não vive sem a outra, não é mesmo, professor? Sim. A só teoria não traz conhecimento nenhum. Perfeito. As pessoas teóricas demais, elas não têm conhecimento, né? E a filosofia quer que você mergulhe. Bom, então eu estudei um caso, eu particularmente, de uma criança, de um menino que tinha entre 11 anos e meio e 12 anos, estava com um problema renal internado num hospital. Certo. À medida que ele ia conversando com as pessoas que o visitavam, ele ficava cada vez mais intrigado, porque ele percebia que estava piorando. Já estar no hospital era sinônimo de morte. Certo. Quando o médico chegava no quarto, era sinônimo de morte. Quando uma enfermeira chegava, era sinônimo de morte para ele. Então, ele consegue, depois de muita tristeza, muito sofrimento, pegar no sono. Veja bem, ele vai sonhar que ele está num deserto e que existe uma palmeira nesse deserto muito alta e que ele está no alto da palmeira e ele quer descer para tomar água e não consegue. O que está mais preocupando a ele não é a dor que ele está sentindo, mas a sede. A sede, olha que coisa interessante. Agora, vamos analisar. Primeiro, ele num deserto, quer dizer, sozinho, sentindo a solidão, no alto de uma palmeira, a dificuldade de descer de uma palmeira. Achou a água, não conseguiu tomar água, acorda. Acorda e sente que vai morrer. Com mais dores, mais gente no quarto, mais médico, mais enfermeira. Então, para ele, aquilo é morte. Aí ele pensa, é pior morrer de sede do que morrer aqui no hospital. Então, veja bem, ele já começa a ter a noção do que é morrer. Entendi. Quer sair, quer desprender. A partir do sonho, ele já vai elaborando já toda essa a entender, questão da morte. Entender. Agora, isso é um caso. Foram feitos estudos de vários casos. Esse caso me impressionou muito. E essa criança piora e chega ao óbito. Mas cada vez mais ela vai sentindo que está se esvaziando a vida. Ela não sente a palavra esvaziar, mas ela sente que está no fim. Ou seja, ela intui, né? Ela intui essa chegada da inexistência, né? Engraçado porque agora, é muito interessante que a senhora, só cortando um pouquinho, a senhora falou dos sonhos, né? Eu sou analista também, e como o sonho fala, né? Porque o sonho é uma manifestação da alma, né? Dentro da psicologia profunda. E é muito interessante
todo o aspecto simbólico, né, que tem o sonho para esse caso, né? Muito interessante mesmo. Muito, dá para interpretar muito bem. Sim. Agora, continuando a falar sobre isso, Marcelo, Sim. é muito triste. Em algumas situações, é mais triste ainda a morte para a criança. Eu queria citar dois casos que a própria filosofia analisou. Uhum. Um dos casos em que é mais triste é quando é a morte de um gêmeo. Porque está mais do que comprovado que os gêmeos do ventre materno têm uma vida muito próxima. Tem uma ligação Quando profunda, morre né? uma dos gêmeos, é muito difícil da criança aceitar. Ela vai ficar definhando e muito triste. Certo. Agora, outra situação muito difícil também de morte, já a morte é difícil, mas essa é a morte da mãe. Sim. Porque a Grande criança vê arquétipo. na mãe o símbolo da perfeição. Sim. E ela não pode aceitar que esse símbolo da perfeição, que essa pessoa imprescindível vai morrer. Agora, acompanham esse sentimento de morte, Marcelo, várias situações muito difíceis que a filosofia tenta entender. Por exemplo, é um problema, apareceu um problema físico, como, por exemplo, dor do estômago, até um resfriado inesperado. As psicossomatizações, né, professora? Sim, essa parte psicológica. Agora, pode ser pior. Pode aparecer problema psicológico. Ela pode ficar arredia, Sim. ou ela As pode mudanças ficar malcriada, comportamentais. ou ela pode ficar tagarela, ou ela pode ficar muda. Sim. Então, são problemas gravíssimos que acontecem e que nós precisamos, como professores, como pais, e como filósofos, no caso, Sim. tentar entender o porquê das coisas. Sim. Não tem explicação, mas vamos nos aprofundando. Há casos que ela come demais, então engorda, fica muito gorda. Sim, sim. E ao contrário, ela deixa de comer. Sim, entra Porque ela vai numa... ter anorexia, bulimia. né, Outros obesidade. casos, sim. Outros casos é pior ainda. Ela vai fazer o quê? Ela vai roer unhas, molhar o colchão à noite, ficar tagarela demais, ficar malcriada demais, ficar arredia demais. São reações à morte, quando ela assiste à morte, quando tem uma morte próxima dela. Certo. Agora, nós adultos não podemos nos calar. Sim. Temos que tentar explicar para a criança. Agora, um dos casos mais comuns é o atraso escolar. Sim. Ela tem uma morte familiar que ela não entendeu, que ninguém falou, que todo mundo fechou a boca, ela também fecha a boca, só que a escola vai ter um reflexo na escola. Sim, ela vai ficar atrasadíssima na escola para poder chamar a atenção da professora ou dos outros. Ou seja, então, o desempenho escolar decai, né? Declina, cai, né? declina. Então, e aí não pode dizer, porque ela não presta atenção, porque ela é uma menina desobediente. Não, existe caso atrás. Normalmente é caso de morte em família. Certo. Normalmente, certo? Outra coisa que a gente nota também é um problema difícil de tratar que se chama luto. Sim, que é um processo. É capaz de conviver com o luto, embora com muita tristeza. A criança não entende o luto. Então, quando ela vê todo mundo chorando, ou roupas escuras e tal, ela sente mal, mas ela jamais, pelo menos filosoficamente falando, jamais ela vai entender o que é o luto. Então, é preciso tomar muito cuidado em se falar de luto. E outra coisa, é preciso lembrar que desde que a criança está no ventre materno, ela já tem um certo medo no dia que for cortar o cordão umbilical. Porque para ela já é um corte, já é uma separação. Já é uma morte, né, professora? É uma morte. Já é uma morte simbólica, né? Está se separando, uma morte criando... simbólica, então. Sai da proteção, né, materna, sai do útero, né, e vai para a vida, vai para a realidade. Né? Simbolicamente, então, isso tem muito sentido. Então, é muito cuidado. Para o adulto, se ele quiser usar o luto, tudo bem. Para a criança, jamais isso vai ter
algum significado, jamais ela vai entender. Então vamos respeitar essa criança. A gente pode indicar o seguinte, nós professores, Sim. você é um grande professor, né, Marcelo? Muito obrigado. Hoje você é meu professor, né? Você trata da minha saúde. Hoje eu estou no papel do aluno da senhora. Tá bom. Aí, então, nós professores devemos permitir que a criança pergunte. E sabe uma coisa interessante? Usar jogos. Tem um jogo muito antigo, muito antes de você ter nascido, sabe, Marcelo? Chamava Vivo Morto. Sim. Você pode fazer esse jogo. Aí ela vai perceber por que morreu. Sim. Ela vai perceber quem morre não anda, quem morre não fala, quem morre não se movimenta. Então, com essa brincadeira Vivo Morto, desperta um pouquinho a consciência da morte. Professora, me permita só fazer uma pequena adendo aqui, que é coisa muito interessante que a senhora está falando, e eu quero fazer uma ponte, se a senhora me permitir, com a arte marcial, né? Dentro de tudo que a senhora está falando, né? Primeiro, a morte causa uma angústia muito profunda, né? Principalmente quando a gente está falando de criança que ainda não tem a sua estrutura psíquica completamente formada. Então, o entendimento desse processo de morte, do que é a morte real de um ente querido, de um irmão, do pai, da mãe, de um avô, de um primo ou de um amigo querido, como isso fica muito complexo para elaborar, né? Se para nós adultos já é difícil elaborar, imagina para uma criança. Mas o que eu acho muito interessante dentro disso que você está falando é que dentro do ambiente das artes marciais, dentro de toda a ritualística, de toda a liturgia das artes marciais, principalmente as de origem oriental, as tradicionais que a gente conhece, essa angústia ela pode ser trabalhada através do próprio jogo simbólico. Que é isso que a senhora está falando, né? Essa brincadeira do vivo ou morto é uma brincadeira do jogo simbólico. E dentro da arte marcial, o jogo simbólico ali começa do início ao fim do treino, da aula. Onde você entra, onde você faz o silêncio, onde você reverencia alguma coisa que é meio metafísica, meio sobrenatural, que é a imagem do fundador que já morreu, que deixou um legado, deixou alguma coisa boa para praticar, que no caso a criança que está fazendo arte marcial e fazendo aula, ela está vendo, né? A partir dali, ela tem toda uma ritualística, né? Ela participa de uma coisa que a gente chama em psicologia profunda, que é a participação mística do ambiente todo, né? E a partir disso daí, ela brinca ou faz o jogo simbólico de vida e morte, ou seja, quando ela aplica o golpe num amigo, né, ela está matando o amigo, ou seja, ela está sendo, né, o protagonista de se manter vivo. E o contrário, quando ela sofre a técnica, né, ou quando ela perde uma luta, ou quando ela é subjugada por uma técnica, ela faz o protagonismo do morto, né, de tudo aquilo. E a partir dessa dualidade da vida e da morte, é que ela começa a elaborar num ambiente muito propício para trabalhar, inclusive, a morte real. De um caso que, por exemplo, eu tenho até um caso, a senhora falou de um caso, de um estudo de caso, e eu tenho um caso também real, que aconteceu no meu dojo, de um aluno que treinou muitos anos comigo, e depois ele parou de treinar, mas ele veio, a primeira aula que ele veio treinar comigo, Aikido, ele era recente, tinha sofrido um acidente indo para o litoral aqui de São Paulo, e o carro que estava ele e a família dele toda, estava ele, o irmão mais novo, a irmã, a mãe e o pai. E esse carro sofreu um acidente, derrapou numa curva, capotou, e vieram a óbito a irmã e a mãe. E ele presenciou toda aquela catástrofe, né? Aquela cena horrorosa. E aquilo foi um trauma muito grande para ele. E ele veio para o dojo, e eu fiquei sabendo dessa história, né? E realmente aquilo que a senhora falou do pós-traumático, né? Do pós-luto, o processo de luto dele foi muito interessante, porque ele não falava nada em aula. Era uma criança extremamente introvertida e que, aos poucos ali, criando um vínculo comigo, né? Porque o papel do professor
Daí eu faço um adendo, que depois eu pediria até para a senhora complementar e falar a respeito disso, de que o profissional que trabalha com criança, ele não pode ser qualquer um, assim, que eu gosto de criança e vai dar aula, né? Dentro das artes marciais, o cara pega a faixa azul e já vai dar aula para criança. O outro é faixa preta, nunca deu aula para criança. Você precisa de preparo para trabalhar com a criança, mesmo porque essas questões que são tão corriqueiras aparecem dentro das academias, né? Então, você precisa ter formação para isso, né? Além da formação de luta, obviamente. E esse aluno, ele foi aos poucos criando vínculo e aos poucos mudando o comportamento, se sentindo seguro naquele ambiente hermético da academia, né? Criando vínculo comigo, com os colegas, e foi muito legal porque depois ele foi, inclusive, estudar educação física lá na FMU, inclusive, né? Porque num dado momento da vida dele, ele falou assim, olha, eu gosto muito da sua profissão, professor, ele me chamava de sensei, né? Muito da sua profissão, sensei, da forma como que o senhor ensina, e eu queria ser igual a você. Falei, pô, não diga, rapaz. Eu queria estudar educação física. Então, poxa, vai lá, faça o vestibular e entre. Ele entrou na faculdade e se formou como um grande profissional de educação física também. Então, para mim, foi um orgulho muito grande. E eu percebi, de fato, a importância que se tem de um bom profissional e como a arte marcial pode atuar nesse processo de enlutamento, do luto da criança, principalmente da criança, dentro desses aspectos que são as próprias estruturas de qualquer arte marcial tradicional, né? Então, a formação, o ambiente adequado, né, o acolhimento, a escuta, né? Escutar a criança e respeitar o processo dela, eu acho que é uma coisa muito importante e que é como um benefício social, né? Amplia, ele ultrapassa os limites do tatame. O que a senhora acha disso, professora? Por favor. Eu acho o seguinte, passando agora da arte marcial para a filosofia, eu acho o seguinte, para ser professor, não basta ter o diploma de professor. Você precisa amar os seus alunos. Isso é verdade. Amar aquilo que você faz. É o ministério. Entender os seus alunos. É um verdadeiro ato de amor. Se você não gosta de dar aula, não ama o seu aluno, mude de profissão. Eu sempre dizia, não gosto, pule do barco antes do barco afundar. Perfeitamente. Certo? Agora, a hora que você se dedica por amor, e você vai procurar entender. Por exemplo, nesse caso do luto, há casos piores ainda, que eu ainda não abordei, de crianças que se tornam mentirosas, de crianças que furtam, de crianças que agridem, de crianças que têm toques, têm tiques, neuroses, e daí é preciso mandar para um especialista, um psicólogo, psiquiatra, enfim. Mas você, como professor, pelo menos vai detectar. Exatamente. Detectou. Tem que ter o olho você clínico. Encaminha para o pai, para o coordenador, para o diretor, aí é outra história. Mas você que vai perceber, é você que está em contato com a criança. E é muito comum, esses casos de luto, para chamar a atenção, ela se tornar uma pequenina menina que pega isso do outro, pega aquilo. Você, como professor, fica assim, parado. Então, você tem que chamá-lo, se for um menino, e mostrar que não é desse jeito que ela vai chamar a tua atenção, porque é pura e simplesmente para chamar a atenção. Agora, eu gostaria de deixar muito claro o seguinte, quando você percebe que tem um problema de luto, tentar desvincular, se possível, de pensar médico, morte, hospital, morte, tratamento, morte, vacina, morte. Você tem que, como professor, tirar essa noção de morte ligada a essa situação. Não é porque o médico chegou que vai morrer, não é porque está no hospital que vai morrer, não é porque vai tomar um remédio que vai morrer, senão ela vai criando fobias. E fobias precisam ser tratadas por psicólogos, não por nós, professores. Só que nós temos o dever, Marcelo, de analisar o nosso aluno. Sem dúvida. Prestar atenção no aluno. Sem dúvida. Porque você gosta de falar,
professor chega e despeja a matéria na classe, derruba a matéria, não é possível. O professor porque... tem que estar em contato amplo e pleno com o seu aluno. Perfeitamente, professor. É interessante, é muito interessante o que a senhora está falando, porque esse é um pré-requisito da pessoa que pratica uma arte marcial e que depois se propõe a ensinar essa arte marcial, né? Eu acho que a gente precisa de uma profundidade, um olhar muito através da criança, né? E entender o contexto que ela se encontra, inclusive para conseguir detectar ajuda que fica limitado ao seu trabalho. Então, por exemplo, se você percebe que tem uma fobia, se você percebe que a criança está tendo um comportamento fora daquele componente ético próprio das artes marciais, né, que é as questões das regras, e você não é capaz de dar controle àquilo, obviamente você tem que ter a humildade e o bom senso, né, de encaminhar essa criança, né, chamar os responsáveis e mostrar, porque às vezes nem o pai percebe isso, não é, professor? Normalmente não percebe. Normalmente quem percebe é quem está tratando com a criança numa aula. Então, eu acho o seguinte, nunca é demais repetir. Ame o que você faz. Se você é professor, ame dar aula, ame os alunos, porque você tem um poder mágico sobre os alunos. Olha, Marcelo, eu vou dar um exemplo que aconteceu na minha vida no começo da minha carreira. Por favor. Eu me propus, assim que eu terminei o curso de formação de professores, antes de ir para a faculdade, mesmo para ter condições econômicas de ir para a faculdade, eu fui alfabetizar. E eu tinha uma letra terrivelmente feia, fazia caligrafia para dar aula para os alunos. E eu tinha uma aluna, que era filha de uma professora de desenho, tinha uma letra maravilhosa, didaticamente invejável. Certo. E a menina começou a mudar a letra. Numa das reuniões de pais e mestres, a professora, minha colega, a mãe dela, falou: Marli, fulana gosta tanto de você que ela quer fazer a letra igual a sua. Disse, pelo amor de Deus, minha letra é horrível. Aí eu fui fazer mais caligrafia pela responsabilidade da imitação. Ela não queria imitar a mãe, que tinha uma letra linda, mas imitar a professora que ela amava. Veja a responsabilidade. Justamente. Voltando ao luto, se você souber falar sobre a morte, Marcelo, de uma forma calma, de uma forma simples, você vai conseguir falar. Não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. É difícil. Mas você não pode se falar, não tenho nada que ver com isso, não é problema meu. Você não pode falar isso. Você tem que começar a trabalhar baseado em conceitos filosóficos. A filosofia, a ciência que explica tudo, Marcelo. Sem dúvida. Ela não é o bicho de cabeça que as pessoas pensam. É a busca da verdade, né, professora? Sempre, né? Ela busca a verdade. Ela vai pelos métodos dela buscando a verdade. Ou pela indução, ou pela dedução. E o existencialismo, ele se baseia no seguinte: eu nasci, mas eu tenho que me preparar para a parte mais importante que é a morte. Exatamente. Então, o existencialista, ele faz a vida dele uma porção de conhecimentos, de modo que ele prepare para quando a morte não deve ser uma maravilha, mas também não pode ser vista como um terror. Então, na filosofia existencialista, a gente vai se preparando para quando chegar o momento. Talvez tenha surpresas. Sim. É uma questão muito enigmática às vezes. Sim. Mas é bom, repito, mais uma vez, não querendo ser insistente, vamos dissociar médico de morte, sim, enfermeiro de morte, sim, doença de morte, hospital de morte, porque senão vai criar mais problemas na cabeça da criança. Sem dúvida. E tentar, né, tentar de acordo, né, com cada situação, cada indivíduo é um indivíduo, dependendo de como que ele chega para você, né, no meu caso, né, no caso das pessoas que estão aqui assistindo, né, nas academias, nas escolas, né, muitas artes marciais
fazem parte do currículo escolar, ou mesmo como atividades pós-aula, de contribuir com esse desvínculo que a senhora está falando, mas, acima de tudo, criando vínculo, né, com o professor e com a atividade para fazer a elaboração desse luto, né? Como eu disse um pouco antes, né? A arte marcial é um terreno muito rico em simbolismos, né? Em imagens, né? Que faz com que a criança utilize e se relacione com essas imagens de dentro do tatame, só o kimono, a faixinha, o mestre, né? Que é aquele que teoricamente é imortal, é o grande herói, ele constela o arquétipo do grande herói. E naquela brincadeira lúdica, quando o professor tem a habilidade, né, para fazer com que, proporcionar o jogo simbólico, a criança certamente vai ter um ambiente para passar o luto dela, né, de uma maneira muito mais confortável. E, acima de tudo, ressignificar o processo também de morte, né, do que é aquilo. Não é isso? Então, eu queria também falar uma coisinha a seguinte respeito. No luto, ao terminar o período de luto, que é dificílimo para adulto, dificílimo demais para criança, às vezes surge um outro problema filosófico da foto. Sim. As pessoas mostrarem fotos, ou terem santinhos com fotos. A filosofia explica isso de uma maneira bastante profunda. Não é bom fazer isso com a criança. Ter fotos de morte. Sim, sim. Porque ela já está de luto, ela já está sentindo a mais falta mais um reforço para o sofrimento, né? E há casos, Marcelo, que a criança às vezes começa a se sentir culpada. Ela fala, por que fulano morreu? Eu fiz alguma coisa para ele, eu sou culpada da morte dele. Ela lembra às vezes que ela discutiu com a pessoa, ela fala, ele morreu porque eu briguei com ele. Eu quero ver a foto. Então, a foto, filosoficamente falando, é outra atitude negativa. Você deve evitar em relação à criança. Sim. Olha, eu não estou pretendendo, Marcelo, de maneira nenhuma, dar receitas para ninguém iniciadora da verdade. Bem, lógico. Eu estou passando conhecimentos que eu tive, que eu vivi, que eu vivenciei. Fatos que eu estudei, não só a teoria do livro de filosofia. Sim. Tanto que a senhora trouxe um caso real aí, né, professora? Que riqueza tudo isso. Professora, engraçado que a senhora está falando, me veio uma lembrança de uma frase do meu mestre de Aikido, que ele dizia o seguinte, né? Ele dizia o seguinte, que a morte não deve ser temida. Ao contrário, é o portal para a eternidade, né? Logicamente, a gente tem que fazer uma elaboração, porque numa criança, a criança não vai entender bolufas disso, né? Não vai entender o que é portal e muito menos eternidade. Por isso a importância, né, de você compreender um pouco como é o desenvolvimento mental da criança, concomitantemente com o processo de desenvolvimento físico, né? Eles não ocorrem linearmente, né? Mas eles ocorrem concomitantemente, né? Então, perceber em cada momento desse desenvolvimento, em que estágio de desenvolvimento físico, psíquico que a criança está, né, para ter uma linguagem adequada para discutir essas questões dentro dos ambientes que tem a prática de arte marcial. Então, isso é algo que pode ser, mais uma vez, de um fator ou um mecanismo de elaboração e de acolhimento e tornar esse processo um pouco mais suave, se é que a gente pode falar dessa maneira, não é mesmo? Então, nesse caso, a gente foi muito feliz, porque a filosofia existencialista, ela fala, em outras palavras, um pouquinho diferentes da arte marcial, mas que querem dizer a mesma coisa. Então fala pra gente. O homem só vai estar realizado quando ele conseguir entender que a vida é um caminho para levar à morte, que é a perfeição. Nossa, isso é da filosofia existencialista de Heidegger. Sensacional. E olha só, repete essa frase de novo, que depois eu vou falar uma outra. O homem, na filosofia existencialista, vai trabalhando, batalhando, até chegar à morte, que é o princípio mais importante para ele atingir. Olha que maravilha. E o princípio fundamental do Código do Hagakure, que é o Código dos Samurais, diz o seguinte: o caminho do samurai é a morte.
Olha que coisa Sabe, interessante. Marcelo, Que coisa legal. eu estou começando a gostar muito de artes marciais. Eu quero ver esse código dos samurais. Vou levar o livro para a senhora muito na nossa bonito. próxima aula. Quando eu for dar aula para a senhora, eu vou levar para a senhora ler. A senhora vai gostar. Tá. Eu quero dizer a você que eu não tinha essa ideia das artes marciais. Pois é. E que eu queria saudar todas as pessoas que praticam artes marciais. E a gente sauda a principalmente... senhora por ter essa riqueza de conhecimento, esses 1000 anos-luz na nossa frente, não só de conhecimento teórico, mas de uma prática, não só como doutora em filosofia, aulas de filosofia e na própria pedagogia, né? Então, nossa senhora, conversar com a senhora é um verdadeiro deleite aqui para nós. Obrigada. Professora, me fala uma coisa. Me fala só mais uma coisinha, ainda a gente tem um tempinho. A senhora está cansada? Não, a senhora está cansada? Não. Então vamos lá, só mais uma coisinha aqui que eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que é o seguinte. O que a senhora acha importante para um profissional que trabalha com criança, no meu caso, por exemplo, uma pessoa que trabalha com lutas, com as artes marciais, o que a senhora acha importante quando a gente recebe uma criança que recentemente passou por uma situação de perda, uma perda humana de algum ente, o que a senhora acha importante para esse profissional enquanto abordagem dessa criança? Como esse profissional ele tem que se preparar para dar uma abordagem de acolhimento, pela sua experiência? Bom, não há uma receita, como dizer, uma receita de bolo. Cada um é diferente do outro. Mas se você já sabe que essa criança que vem para ser seu aluno ou sua aluna tem um problema, em primeiro lugar, você tem que amar o que você faz. Segundo lugar, tentar entender qual é o problema dessa criança. Terceiro, tratá-la individualmente, não massificar a educação. O grande problema é a massificação. E outro, procurar, dentro dos seus conhecimentos técnicos e científicos, exercícios ou atividades próprias para aquela criança. Perfeito. Se necessário, depois de uma aula em conjunto, chamar um pouquinho em particular essa criança para conversar, para conhecê-la. Não por protecionismo. Pode ser que outro colega pense, o professor Marcelo gosta mais de plano de plano. Bom, deixa os julgamentos pertencem a Deus. Deixa com Deus. E vai você fazer o seu trabalho individual com essa criança. É difícil, mas você vai ter que dedicar um tempo extra para essa criança. Perfeito, professora, perfeito. Para a gente fechar aqui a nossa live, professora, eu gostaria primeiro de colocar, né, que o termo arte marcial não é por acaso, né? Então, como eu citei uma frasezinha de Nietzsche aqui, que ele diz, né, que morrer é muito duro, mas, né, graças a Deus a gente tem a arte para não morrer da verdade. Então, quando a gente fala o termo arte marcial, já justifica, né, que uma prática marcial, ela está num patamar que envolve todo o espectro da própria natureza humana, do aspecto da totalidade humana. E quando a gente fala em totalidade humana, nós estamos falando, não é só do aspecto da vida, mas o aspecto do seu oposto, que é o aspecto também da morte. Não é isso, professor? Sim. Então, eu acho que a partir dessa conversa bem informal que nós tivemos aqui, dá para o pessoal pensar um pouquinho que não é tão desastroso pensar na morte. Que a única certeza que o ser humano tem é a morte. Então é preciso que ele se espiritualize um pouquinho. Não seja tão materialista. Perfeitamente. Se espiritualize um pouquinho e pense que é o fim de todo mundo. Que é a única certeza que podemos ter. E que ele se espiritualize. Porque se ele continuar materialista como o homem moderno vai ser muito homem, eu repito, o homem no sentido filosófico, homem e mulher. Sim, como o ser humano vai ser mais difícil
de aceitar a morte. Foi a introdução que eu fiz aqui para essa live, né? Nós estamos vivendo um universo, vivendo uma realidade materialista, plástica e monotemática. E aí vem uma pandemia, né, para colocar a gente em profunda introversão e reflexão, que é próprio das artes marciais. A arte marcial pede para você ter uma introversão e a percepção do sutil, daquilo que é profundo, né? Mesmo no aspecto técnico, né, da sutileza, dos macetes, né, dos caminhos. E, acima de tudo, né, proporcionar nesse momento tão difícil, já que está em voga no mundo todo a temática da morte, né? Mesmo porque através da mídia a gente vê pessoas morrendo por causa da pandemia, as crianças estão assistindo televisão porque estão dentro de casa, elas estão vendo essa realidade. Então, como é importante o profissional, principalmente que lida com o trabalho, né, que trabalha com artes marciais, ter essa consciência, né, de humanizar o tratamento com os alunos, principalmente aqueles que têm competência para trabalhar com crianças, né? Arte marcial é aquela que humaniza, é aquela que protege acima de tudo, né? Então, tudo que é contra, eu sou casca grossa, eu não sei o quê, pitbull, tá tudo contra a filosofia das artes marciais, né? Chega a ser até patético. Mas, enfim, que live maravilhosa, professora. Puxa vida. Então, só para concluir para você. Conclua, você por pode favor. perceber, observe, desenvolva a sua observação e perceba. As pessoas que são espiritualizadas com o sentido de morte, principalmente nesse tempo terrível que nós estamos vivendo, elas são um pouco mais felizes e conseguem encarar de uma outra forma a realidade triste que nós estamos vivendo. Perfeitamente. Eu espero, viu, Marcelo, que a gente, essa conversa tão gostosa que nós tivemos, embora num tema tão difícil chamado morte, tenha ajudado a muitas pessoas e mostrado a importância da arte marcial. Eu estou apaixonada, já disse, pelas artes marciais, né? Agora a senhora vai ser minha aluna. A senhora já é minha aluna de atividade física, agora você vai ser minha aluna de arte marcial, que tal? Talvez. Então, mas eu espero também que as pessoas passem a estudar um pouco de filosofia, ou passem a filosofar, porque não é tão difícil. Ou seja, passe a questionar, refletir sobre as coisas, não ficar ampassando as coisas, sabe? Mas ficar assim, mais profundo, analisar um pouquinho mais. Ele vai ser mais feliz, porque a filosofia é a segunda ciência mais importante do mundo. A primeira é teologia. Teologia, perfeitamente. Que é a ciência de Deus. Perfeitamente. A segunda é filosofia. Então eu espero que a gente pudesse, de uma forma ou de outra, meu querido aluno, meu querido professor, que a gente pudesse, de uma forma ou de outra, ter contribuído. Se eu pude contribuir, eu estou feliz. Contribuiu não, você já deu uma aula aqui de pós-graduação pra gente, de doutorado, enfim. Tem um aluno aqui do Aikido, o Francisco Cardassi, nosso grande sensei, e ele falou uma coisa bem interessante. Pessoal, de alguma forma, introjecta-se uma ideia de continuidade desprovida de matéria, de não finitude. Olha que beleza, Sensei, falando. Muito aqui. Bonito. Para Deus, parabéns. Para ele estudar filosofia, que ele tem uma cabeça boa. Ele é sensacional, esse meu aluno. Aliás, todos os meus alunos são sensacionais. Eu tenho sorte de ter alunos tão maravilhosos. E seguidores também maravilhosos, viu? Alguém tem uma pergunta aqui para a professora, para a nossa doutora? Pelo amor de Deus. Vamos fazer aí, se alguém tiver uma pergunta ainda, a gente tem um pouquinho de tempo aqui, tá bom? Mas olha, professora, genial, que assunto, é muito difícil mesmo, mas eu acho que nós conseguimos esclarecer e fazer essa ponte, né? Do que é a filosofia perante a matemática, né? Tão difícil, né? Mas, acima de tudo, entender também que a arte marcial ela pode contribuir no universo infantil para esse momento que nós estamos vivendo, né? Muitos professores estão dando aula online, assim como eu. Hoje eu mesmo, antes da live, eu dei aula para criança, né? Eu tenho um grupo de criança. E sempre, né, a gente tem que se reinventar e principalmente ter esse amor que a senhora falou, né? Sem amor a gente não vai a lugar nenhum.
né? Aliás, sem amor a gente não vive a vida, né? Então, amar a profissão, assim como a gente vê, como a senhora fala, né? Super viva, super coerente, né? Lúcida acima de tudo, isso é um exemplo para todos nós. Tá bom, professora? Tá bom. Queria agradecer a todos aqui os participantes, os meus seguidores, meus alunos de Aikido, meus amigos do Jiu-Jitsu, tá o meu professor de Jiu-Jitsu aqui, o Nonô, muito obrigado. Muita gente da FMU aqui, os alunos da